Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Faz um tempinho que a gente não coloca vídeo aqui no canal, tava movimentado, eu fiquei dodói também, mas estamos de volta e hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu não sei se está generalizada, mas eu tenho ouvido muito e tenho ouvido muitas demandas. Nós vamos falar sobre os destemperos. Já ouviram essa palavra? Pessoas destemperadas. Minha avó falava isso. É um desequilíbrio. Eu não sei se vocês já passaram por isso, já viram alguém se tornar assim. São pessoas que estão perdendo o controle de alguma forma. Tudo bem, sabemos, somos seres humanos, todos os sentimentos estão dentro de nós e nós, de acordo com os estímulos externos, com o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, nós temos reações, óbvio. A questão é o quanto nós estamos controlando as nossas reações. Elas estão adequadas? São proporcionais aos acontecimentos? Quer dizer, o quanto eu preciso reagir? Qual o tamanho da minha reação para um copo que quebra, né? Um pequeno atraso de um colaborador? Qual é o tamanho da minha reação? O importante é que, independente de qualquer sentimento, que é normal, que todos nós sentimos, não dá para simplesmente fingir que não sentiu, ficar lá brincando de boneco de cera, estático, inexpressivo. Mas a questão é, precisamos lidar com as situações com bom senso e equilíbrio emocional. Eu tenho recebido umas demandas assim muito massa, né? Não sei, gestão de conflito, inteligência emocional, cordialidade. Tenho recebido também informações de colaboradores pedindo socorro, que os chefes estão pirando na batatinha, como diz o outro. Então, assim, alguns casos de desequilíbrio emocional mesmo. E o bom senso, gente, ele faz parte do convívio social. Não sei se nós estamos vivendo um momento de mudanças da humanidade, da sociedade, do mundo, da galáxia, que todo mundo resolveu brigar por tudo e qualquer coisa, a qualquer custo, com a ferro e fogo, como se fosse o último dia das suas vidas. Como se daquela situação dependesse a sua vida e a sobrevivência da sua família, da humanidade. As coisas estão um pouquinho exageradas. Pra vocês terem uma ideia, eu recebi uma demanda para um curso. Fernanda, eu preciso de um curso para os meus atendentes, vendedores, etc. Falei, ok, qual que é o curso? Então, ela falou, então, não sei qual é o curso. Eu falei, tá, peraí, então vamos lá. O que aconteceu? O que você está precisando? Falou, não, sabe o que foi? Meus atendentes andam mandando os clientes tomar no... isso aí mesmo que você pensou. Eu falei, hein? Que? Essa é a minha reação. Eu falei, como assim? Não, eles estão, a qualquer coisa, eles vão... Eu falei, gente, o que está acontecendo? Outra empresa, porque eu preciso de um curso de inteligência emocional, porque os meus colaboradores estão agredindo as pessoas verbalmente, estão mal-humoradas demais, eu não sei o que está acontecendo. Eu falei, bom, tem algo acontecendo. O que está acontecendo é falta de gestão emocional, falta de bom senso, falta de cordialidade. Onde é que foram parar as palavrinhas obrigado, por favor, com licença? Lembra? Eu não vou lembrar agora a musiquinha, mas porque faz tempo. Mas tinha até uma musiquinha que a gente aprendia na escola quando era pequenininha, que juntava as 3 palavrinhas mais importantes. Palavrinhas mágicas, a gente chamava. Olha só que fofo. O que está acontecendo? Então, assim, quais são as situações que podem ocorrer desses destemperos, esses desequilíbrios e quais as consequências? Então, primeiramente, dos colaboradores, partindo dos colaboradores. Então, nessa situação que aconteceu, uma agressão verbal a um cliente. E não há curso de atendimento que resolva esse problema. E como é que você ensina esse tipo de coisa para as pessoas? Pois é, foi um desafio, mas ainda bem que existe a inteligência emocional, que é agora um estudo profundo, né? No começo era uma coisa meio holística, sei lá, meio esotérica, mas hoje é um estudo profundo, inclusive da psicologia positiva, em relação à gestão das emoções. Se a gente não consegue gerir as nossas emoções, se a gente deixa
que as coisas explodam dentro da gente, isso não faz bem para ninguém. Nem para nós mesmos, porque nós descarregamos adrenalinas e outras substâncias do nosso organismo que em excesso com certeza vai nos prejudicar, e aí vem o estresse, aí vem a depressão e tudo aquilo que desencadeia o nosso organismo, e nem para outra pessoa, e principalmente no ambiente de trabalho, porque nós lidamos com pessoas que não são íntimas. Por mais que você tenha 30 anos na mesma empresa, convivendo com as mesmas pessoas, essas pessoas não são da sua família, mas mesmo que fossem, não se deve maltratar ninguém. Então a questão é, como é que eu percebo que eu vou explodir? Então tem a situação do colaborador que perde a paciência com o cliente, infelizmente isso tem acontecido e não pode. E a outra questão, o outro lado do balcão, que é a questão do líder. Eu recebi também um depoimento de uma pessoa, lógico, eu não vou falar empresa, lógico, eu não vou falar o nome da pessoa, óbvio, mas é um case, e a pessoa estava desesperada, por favor me ajuda, eu não sei o que eu faço, não aguento mais o meu chefe. Aí eu falei, bom, vamos analisar como é que é isso, porque a gente sabe, né, todo mundo adora falar mal do chefe, porque é legal. Mas eu quis avaliar o quanto aquilo era real e precisava realmente de ajuda. Situações do chefe chamar a pessoa na sala para dar um feedback. Primeiro a pessoa não sabia dar feedback, era agressivo. E ações do tipo socar na mesa, gritar, falar palavrão, ofender a pessoa. Queridos líderes, vocês já ouviram falar de assédio moral? Não, acho bom pesquisar no Google. A coisa tá feia. E aí eu fico pensando, tá numa situação tão grande, uma situação tão crítica, que as pessoas estão precisando criar leis. A jurisprudência cada vez cresce por causa desses processos que são recorrentes em relação ao assédio moral, em relação à ofensa. Isso dá errado, dá prejuízo para a empresa, você perde bons colaboradores, e o impacto que isso tem na vida do colaborador é impressionante. Você pode destruir a sanidade mental de uma pessoa e prejudicar toda a vida dela. E é incrível. Bom, e o que a gente faz com isso, então? Tudo bem, temos os sentimentos, mas sim, nós vivemos em sociedade. Eu vejo até situações do dia a dia, na rua, gente, motoristas que se xingam, gente que se atropela e não pede desculpa, né? Vamos tentar reavivar as palavrinhas mágicas e a gestão emocional. Põe o bom senso. Eu não posso reagir assim a uma situação assim. Você não está correndo perigo de vida. Ninguém está ameaçando a sua integridade física. Você vai agredir a pessoa por quê? E a gente vê direto no jornal crianças que se pegam, se batem em professor. Acho que está na hora da gente fazer alguma coisa. E as empresas, elas são um fomento da sociedade. Tudo que a gente vive dentro de uma empresa, a gente leva para fora dela quando vamos interagir com o resto da sociedade. Certo? E é importante que, inclusive, as empresas cuidem desse aspecto. Será que os gestores estão atentos a esse tipo de desequilíbrio, a essa falta de gestão emocional dos seus colaboradores? Sim, porque muitas vezes as pessoas não sabem como fazer isso, e existe como. A primeira coisa a fazer é perceber o que está acontecendo. Eu estou sentindo o quê? O cliente me fez uma pergunta besta. A pergunta é besta para você que entende tudo do seu produto, do serviço, da sua empresa. O cliente, ele não é obrigado a saber nada disso. Por isso você está aí. Para atender essas necessidades de informação, necessidades de explicações em relação à sua empresa, aos seus produtos. E elas vão ser básicas, sim, porque o cliente está iniciando o conhecimento com vocês, o conhecimento da sua empresa. E você não pode perder a paciência com isso. Tá, eu fico sem paciência. Isso me irrita, me dá ódio. Vamos analisar profundamente qual é o sentimento. Por quê? Para você gerir as suas emoções, primeiro, você tem que perceber que você sente. E o que você sente. Depois, você tem que entender por que é que você se sente assim. Depois de você entender por que você se sente assim, você vai gerir. O que é gerir? Adaptar a emoção e a reação
de acordo com a intensidade da situação. Furou um pneu no seu carro. Tem gente que encosta o carro, troca o pneu, continua a vida numa boa. Tem gente que encosta em qualquer lugar, desce do carro chutando a porta, abre o porta-malas igual um maluco, chuta o pneu furado, dói o dedão ainda por cima. E aí já começa aquela tensão, aquela adrenalina, e você já começa a tremer, e aí você vai trocar o pneu e desparafusar, e é chave que cai, e macaco que desencaixa, e aí você começa a xingar, e aí você começa a pensar no seu chefe que você vai encontrar depois, que você vai chegar atrasado. Entra no carro, sai feito um maluco acelerando, passando sinal vermelho, etc. Chega no trabalho, o povo fala bom dia pra você sorrindo, você dá uma patada, quer saber de nada. Seu chefe pergunta pra você qualquer coisa, pensou em perguntar qualquer coisa, você fala lá, já vai pegar no meu pé por causa de 30 segundos de atraso. Olha lá. E aí já briga com o chefe, pede demissão, chega em casa, briga com o cachorro, com a mulher, sai divorciado por causa de um pneu. Vocês acham que eu tô brincando? Eu tô falando sério. Você tem uma situação desse tamanhozinho e transforma, sei lá no quê, um furacão, um tufão, um negócio absurdo que sai destruindo tudo que tiver pela frente. Por que é que você precisa se sentir assim? Aí você para e pensa, tá, mas por que uma pessoa faria isso? Aí que tá. Entender por que ela tá assim. Qual é o sentimento? É raiva. Raiva por quê? Ah, porque eu vou chegar atrasado no trabalho. Tá, e se você chegar atrasado no trabalho, o que acontece? Aí eu levo bronca, certo. E você não gosta de levar bronca? Não, não gosto. O que você sente quando você leva bronca? Ah, eu sinto raiva. É raiva mesmo? Ah, não, é que eu fico frustrado. Eu faço tudo tão certo e justo naquele dia que eu cheguei um pouco atrasado por uma coisa que eu não tive culpa, que foi um pneu furado, eu tomei uma bronca. Vamos lá, então. Aí vai voltando a fita. E aí você percebe que, na verdade, aquele pneu furado foi só a gota d'água. Você já estava, provavelmente, passando por algum tipo de estresse ou pressão que você não identificou e, por isso, não foi capaz de gerir. E aí, com o pneu furado, desencadeou reações em sequência que destruíram a sua vida num dia. Certo? Então é frustração. Identifiquei. Ah, tá. Poxa, é isso. Então tá bom. Na próxima vez que eu estiver passando por uma situação assim, eu tenho que me acalmar. Não vai adiantar chutar o pneu. Você não vai criar asas e chegar mais rápido no trabalho. Então respira fundo. Eu gosto de falar inspira azul, expira vermelho. E libera. Existem técnicas para isso. Depois que você percebe, tá, é frustração. Por quê? Porque eu não gosto de tomar bronca. Entendeu? Ah, entendi. Então foi por isso que eu fiquei com raiva do pneu furado. Não foi por causa do pneu furado e não era raiva. Era medo de sentir frustração por tomar um feedback negativo pelo atraso. Certo? Aí, entendeu? Ok. O que você vai fazer com isso? Para, respira, analisa. Precisa disso tudo? Aquele sentimento de frustração, ele é tão forte assim a ponto de você deixar-se explodir e destruir todo o resto do seu dia e das pessoas à sua volta? Porque você interage com essas pessoas, você interfere na vida e no dia dessas pessoas. É para tanto? Não. E aí você faz o quê? Você usa aquilo a seu favor. Como, Fernanda? Eu vou usar uma frustração a seu favor? Evite a frustração. Evite a frustração. Entregue o seu melhor. Óbvio, imprevistos acontecem. E quando o imprevisto acontecer, você já sabe, depois de fazer toda essa análise, que você vai se sentir frustrado em algum momento. E na hora que a frustração vier, você vai falar, opa, tá ela aí, vamos com calma. Não responda na hora, se for no caso de um feedback. Agradeça o feedback. Continue seu dia. Depois, mais calmo. Se você tiver algum argumento ou justificativa para oferecer, mais calmo, como diálogo, você procura o seu líder e conversa com ele. Olha, eu queria pedir desculpa pelo atraso, furou meu pneu, mas eu prometo que eu vou me esforçar e não vai acontecer mais. Certo? Isso no caso do colaborador. Agora, gente,
Quando é com o cliente, vocês são clientes. Como é que você se sentiria se alguém lhe atendendo ou tentando lhe vender algo pessoalmente ou pelo telefone, mediante qualquer situação, não importa se você está reclamando, se você está perguntando, lhe mandasse para aquele lugar estranho? Você ia gostar. Se você não ia gostar, o seu cliente também não. O que cargas d'água leva um atendente que deveria ser uma pessoa especialista em gente, conhecedor das dificuldades e limitações humanas, sim, porque quem trabalha com atendimento tem que ter esse conhecimento, sim. Se você ainda não tem, corra atrás do prejuízo que você precisa. Tem um desequilíbrio desse e estoura desse jeito com o cliente. Não faz sentido. Quais são os prejuízos para você, como profissional, e para a sua empresa quando isso acontece? Nós temos que pensar nas consequências das coisas e usar o bom senso. Não importa o que o cliente está dizendo. Mesmo se ele te xingue, você é o especialista. Você conhece seu produto, conhece sua empresa e é profundo conhecedor da raça humana. Se não é, deveria. E sabe que aquele cliente pode estar passando por algum tipo de dificuldade, ele pode estar irritado, ele já pode estar tentando resolver aquele problema há muito tempo e você só é o 15º atendente que ele tem que explicar tudo de novo. Você já estaria irritado, com certeza. Agora, não é que o cliente pode. Não, ele não pode. Mas o que adianta? Ele vem grosso e agressivo com você e você vai pra cima dele e manda ele no lugar. Resolve o quê? Resolve o problema dele? Não. Resolve o seu problema? Não, você ganhou um. Esse cliente vai ligar na empresa, ele vai fazer um escarcéu, ele vai querer falar com o seu gerente, ele vai querer processar a empresa. Ele vai falar para 236 mil outros clientes nunca mais comprarem de você. Que você é ruim. Certo? Olha o prejuízo, o tamanho da consequência, só porque você não parou, respirou, geriu suas emoções e se colocou numa postura positiva a fim de resolver o problema do cliente. Né? Então, gente, cuidado com os destemperos. Vamos gerir as nossas emoções. Tá muito estressado, tá com um monte de problema na vida, procura ajuda, faz alguma coisa. Isso não faz bem para você. E não vai fazer bem para as pessoas que vão interagir com você. Líderes maltratando colaboradores, processos de assédio moral. E assim, vou falar, é difícil de provar. Pode até ser. Mas o gerente, o líder que faz uma vez, vai fazer a segunda. E você pode ter certeza que se você maltratou, humilhou, de forma repetida um colaborador, você fez a primeira. A segunda, você pode ter certeza que o celularzinho dele está gravando embaixo da mesa. E aí já basta para sua empresa e você tomarem um processo e terem que pagar a indenização para esse colaborador. Por quê? Você causa prejuízos para essa pessoa que às vezes você não imagina. Outro dia, uma vez assistindo televisão, acho que foi na Maria Braga, adoro. E ela estava falando justamente desse tema de assédio moral, e tinha uns especialistas falando, e ela estava contando um caso de uma pessoa que o gerente queria que ele pedisse demissão. Legal isso, né? E é lógico, a pessoa não ia pedir demissão, ele tinha conta para pagar, família para sustentar, filho para criar, como é que ele ia pedir demissão assim, sem ter outro trabalho já conseguido? O que começaram a fazer com ele para forçá-lo a pedir demissão? Eu acho que era um chão de fábrica, era uma indústria, e ele tinha uma função lá na operação, na produção. Todos os dias, quando ele chegava, o gerente colocava o coitadinho sentado no meio da fábrica, num banquinho, um balde, alguma coisa, e tirava todas as ferramentas dele, todo o material de trabalho dele e deixava o coitadinho lá o dia inteiro. Proibia as outras pessoas de interagirem com ele. Gente, isso é tortura psicológica das piores.
Uma outra questão é você solicitar coisas impossíveis do seu colaborador, que você tem consciência que ele não tem aptidões, nem habilidades e nem motivação para fazer. Pense antes de dar de solicitar alguma tarefa. Essa pessoa pode reagir de forma ruim e considerar que você está assediando moralmente e tomar um processo, certo? Agora, nós vamos esperar a coisa explodir? O ponto todo é o seguinte, aí meus colegas gestores de RH, nós podemos resolver isso, certo? Fiquem atentos aos conflitos que podem aparecer, fiquem atentos no clima da organização. Existe lá a pesquisa de clima, faz o negócio com vontade, preventivo, fica de olho, conversa com a liderança, certo? Conversa com os colaboradores, procura saber o que está acontecendo, se está todo mundo bem, satisfeito. Lógico, 100% satisfeito nunca ninguém vai estar, porque o ser humano é assim. Mas assim, até que ponto uma insatisfação está prestes a causar um conflito ou uma explosão de alguém que vai gerar algum tipo de prejuízo pessoal para aquela pessoa, que vai ser o alvo daquela explosão, ou para a empresa. Vamos sim preparar os nossos colaboradores com cursos, treinamentos, workshops, sei lá. Inteligência emocional, gestão de conflitos. Vamos averiguar o nosso ambiente de trabalho. Como é que ele está muito tenso? O que ele está causando? Quais são os reflexos desse ambiente no emocional e psicológico das pessoas? Sim, é nossa responsabilidade. Nós somos gestores de pessoas. Nós temos que conhecê-las e temos que estudá-las e temos que ajudá-las. Inclusive nos processos de desenvolvimento profissional. Porque desenvolvimento comportamental também é desenvolvimento profissional. Certo? Faz parte da construção do profissional que você quer que tenha dentro da sua empresa. Tudo bem? Gente, então é isso. Usem bom senso, respire fundo, façam gestão da sua emoção, não xinguem o seu cliente, não xinguem o seu colaborador. As pessoas precisam se tratar bem, você não precisa amar ninguém. Você não precisa ser amigo íntimo, você não precisa chamar para o churrasco na sua casa, mas tratar as pessoas com cordialidade, eu acho que é obrigação de qualquer ser humano que vive em sociedade, para respeitar as regras de convivência social. Porque senão, se todo mundo resolver explodir e defender suas razões com violência, o mundo já não está fácil, não é? E se nem no nosso trabalho nós vamos ter paz para realizar nossas tarefas, como é que a gente se automotiva desse jeito? Não tem como. E às vezes o problema somos nós mesmos. Então procurem perceber os sentimentos, entender por que vocês se sentem assim em relação àquele acontecimento, àquele estímulo externo. Gerenciem isso, coloque esse sentimento na proporção correta ao acontecido, não deixe que isso já exagere ou exploda, e use a seu favor. Aprenda com isso. Percebendo isso e aprendendo a gerir, na próxima vez você vai ter cada vez mais autocontrole. E só depende de você. Eu tenho certeza que as consequências vão ser ótimas. Sempre. Isso vai ser do mesmo jeito que você for tratar as pessoas, você também vai ser tratado. Dica de hoje para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.